Fala aí, gente, tudo bem? Professor Elvis aqui com vocês. Questionaram para mim um pouquinho sobre ozonólise. É o seguinte, dentro da química orgânica nós temos a parte de reações orgânicas. E um dos tipos de reações orgânicas são aquelas de oxidação. Então, beleza. O que é oxidação? Pensa bem o seguinte, dentro da química orgânica nada mais é do que adicionar oxigênio a um composto orgânico. Beleza? Então nós vamos falar rapidinho aqui sobre ozonólise, que é um dos tipos de oxidação. Mas primeiro, grava um detalhe aí na sua cabeça. Eu tenho aqui o carbono dentro da minha cadeia carbônica, beleza? Tenho o carboninho. Se neste carbono eu tenho uma ligação quebrada, tá? Se ele precisa então de uma valência, pensa assim comigo. Eu tenho aqui o carbono com 4 ligações. O carbono pode fazer 4, ele é tetravalente. Se quebrou uma ligação, no lugar dessa ligação que foi quebrada, origina-se então, vamos falar assim, origina-se, na verdade não vai se originar, aparece ali então, devido às condições da reação, uma hidroxila. O carbono quebrou 2 ligações, aparece então uma carbonila. Então grava o seguinte, carbono quebrou uma ligação, aparece ali OH. Carbono quebrou 2 ligações, aparece então uma dupla O. Carbono quebrou 3 ligações, aparece então o grupo carboxila. Então quebrou 3 ligações, carbono dupla O, carbono hidroxila. E se por acaso nesse carbono quebrar as 4 ligações, então surge aqui pra gente o gás carbônico CO2. Entendeu isso? Dá uma olhadinha na tela, dá uma olhadinha no quadro, tá? Só que nós vamos falar sobre ozonólise. Muito fácil. Grava o seguinte, olhou para a reação, e quando eu falo de algumas provas aí de vestibulares, é o seguinte, muitas das vezes a reação já está pronta, tá? A reação está ali na sua cara, você precisa identificar que tipo de reação que é, ou se a reação não está pronta, pelo menos eu tenho os reagentes, as condições reacionais, e eles vão questionar quais são os possíveis produtos. Então vamos lá. Olhou para a reação, tem ozônio, O3, ozonólise, tá? Aí a ozonólise é a oxidação em alcenos. O que são alcenos? Hidrocarbonetos com dupla ligação. Então veja que aqui eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, então aqui eu tenho um alceno, tá? E aqui eu tenho o O3, que é o ozônio. O3, ozônio. E é muito simples você identificar quando é ozonólise, porque além do O3, essa reação precisa ocorrer com água e zinco. Olhou para a reação, tem ozônio, água e zinco, pronto, batata. É ozonólise, fatality. Beleza? Agora você precisa entender bem rapidinho como que ocorre a reação. É bem simples, tá? De maneira geral, o que vai acontecer é o seguinte. Tenho aqui a dupla ligação. A dupla ligação, ela será quebrada, tá bom? Então presta bem atenção aqui no teacher. A dupla ligação, ela é quebrada. Se essa dupla ligação é quebrada, carbono da esquerda, tá aqui. Tem uma ligação genérica aqui, uma ligação genérica aqui, tá? Isso aqui é um alceno genérico. Carbono da direita, tem uma ligação aqui e uma ligação aqui. O que acontece é o seguinte, vai ficar um pouquinho apertado, vamos trazer para cá. Deixa eu colocar essa água oxigenada mais para o lado. Isso aí, vamos embora. Então aqui, carbono da direita, mais a água oxigenada. Tá, beleza, o que acontece é o seguinte, eu falei agora há pouco, quando o carbono tem 2 ligações quebradas, ali aparece o quê? Dupla O. Então, para esse carbono surge então uma dupla O, e para esse carbono também uma dupla O. Beleza? Professor, e essa água oxigenada? Essa água oxigenada que ficou sobrando aqui, ela também é um ótimo agente oxidante, tá? Então o que acontece é o seguinte, o ozônio é o agente oxidante dessa reação, e a água oxigenada formada aqui no término da reação, tá? Essa água oxigenada aqui,
Agora vem o papel do zinco. O zinco, ele vai reagir com a água oxigenada para com que esta água oxigenada, o H2O2, não venha oxidar novamente os produtos da ozonólise, tá bom? Então, beleza, você entendeu para que serve o zinco. Essa reação que eu fiz aqui em cima foi uma reação genérica. Agora eu vou fazer uma reação um pouco mais aplicada aqui para vocês. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui um alceno. Legal. Alceno, dupla ligação, está aqui a dupla ligação entre os carbonos. Vamos ver se essa reação é a ozonólise? Sim, tem ozônio, O3. Tem água, tem zinco. Legal. O que acontece é o seguinte, olha o que o teacher falou agora há pouco. Primeiro, essa ligação dupla será quebrada. Legal, a ligação dupla foi quebrada. O que ficou aqui do lado esquerdo? Ficou um carbono, hidrogênio, CH3. Então vamos lá, ó. Carbono, hidrogênio, já vou sair da frente. Aqui um CH3. Só que para esse carbono foram quebradas duas ligações. Se foi quebradas duas ligações, surge aqui uma dupla O. Legal. Carbono da direita. Carbono da direita. Tem o carbono aqui. Esse carbono tem dois CH3 ligados a ele. CH3, CH3. Ótimo. Para esse carbono também eu tive aqui, ó, duas ligações quebradas. Duas ligações quebradas, surge então uma dupla O. Eu estou falando surge, mas não vai brotar do nada, tá? Estava ali no meio reacional. Então, beleza. Olha o que é interessante. Ah, sim, vai formar também a água oxigenada, H2O2. Aí o que acontece é o seguinte, reforçando, a água oxigenada é poderosa, ela é um agente oxidante também. Essa água oxigenada, ela poderia muito bem oxidar este aldeído em ácido carboxílico. Só que para que a água oxigenada não venha oxidar esse aldeído, o zinco, que é o nosso herói, tá? Vamos destacar aqui ele. O zinco vai reagir com a água oxigenada. O zinco também é um forte agente redutor, por isso que ele atua ali reagindo com a água oxigenada, que é um forte agente oxidante. Eu falei aqui uma palavrinha interessante. Essa substância é um aldeído. Aldeído. Isso daqui. Aldeído. Teacher, como é que eu sei que isso aqui é um aldeído? Porque a carbonila, veja, o carbono que está ligado à dupla O, o carbono que está fazendo dupla ligação com o oxigênio, também está ligado com um hidrogênio, tá? Isso caracteriza aldeído. E essa substância aqui do lado, isso aqui não é um aldeído, tá? Isso aqui é uma cetona. Legal. Como é que eu sei que isso é uma cetona? A carbonila está entre carbonos. Ou seja, o carbono que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ao lado desse carbono, não tem hidrogênio, tem apenas carbono. Ou seja, dá para você gravar assim. Esse carbono aqui era um carbono secundário. Esse carbono da esquerda era um carbono secundário, porque ele estava ligado a dois carbonos. Então, carbono secundário na ozonólise gera aldeído, carbono secundário, tá? Aqui, ó, carbono secundário, secundário gera aldeído, e esse outro carbono, ele era terciário. Por que terciário, teacher? Ele estava ligado a 3 carbonos. Carbono terciário, ele não vai gerar aldeído, ele vai gerar uma cetona. Espero ter ajudado você. Se ajudou, curte, compartilha e até mais.